A pressão de ser tudo e o cansaço de não ser nada. Você é o que resolve. É o apoio da família, o exemplo no trabalho. Quem segura a onda, mesmo quando a onda é por dentro. Mas quando a pressão de ser tudo aperta, você se sente cada vez mais nada. No RipaCast de hoje, a gente fala sobre sobrevivência emocional, de quem vive tentando ser perfeito, forte, disponível, produtivo, presente. E como isso vai nos destruindo, devagar, sem ninguém notar. Você não nasceu para dar conta de tudo. Nasceu para viver com verdade. Hoje, a prosa de quinta é com minha mulher Patrícia, Gustavo Andrade, Marlene Alves, psicoterapeuta, e Breno Cunha, psicólogo. Sejam bem-vindos. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite e bem-vinda a mais uma prosa de quinta. Então, nessa prosa de hoje, Breno, falar sobre máscara. Hoje entendemos que muitas vezes nos escondemos por trás das máscaras. Como é que você se sente ou não se sente pressionado para ser tudo o que as pessoas querem? Boa pergunta. E eu acho que não só eu, é um dilema de todo mundo de ser pressionado a realmente ser forte, usar máscaras. E na psicologia, nós observamos as máscaras como personalidade, persona, como a gente se apresenta no mundo. E tem um lado positivo e um lado negativo. Porque, por exemplo, a máscara, a persona, ela pode significar papéis que nós exercemos no dia a dia. Então, uma pessoa com uma máscara de pai, ela vai se comportar como pai nos ambientes e vai ser aquela pessoa conselheira. Então, são papéis sociais que exercemos no dia a dia. Isso é o lado positivo, porque se você chegar e usar o papel de pai, que você usa dentro de casa, e no ambiente de trabalho, ou outro contexto, você ser o pai ali, porque é uma máscara que você está confortável, que você está lidando melhor com a pressão, já vai ser disfuncional. Aí a pessoa vai chegar pro outro no trabalho e agir como pai, começar a querer dar conselho e tudo mais, e vai ter discordância, vai ter fricção. Então, a pressão, ela de forma ruim, essa fricção, ela ocorre disso, de não saber também lidar com os papéis sociais, as máscaras que usamos, de forma eficaz. Então, o lado positivo é saber lidar. O lado negativo é não conseguir trocar os papéis. Então, tem esse lado positivo e negativo das personas. Eu vou trazer um exemplo de um juiz. Imagine um juiz. Eu sou um juiz. Aí eu estou no meu ambiente jurídico, lá como é mesmo que chama? Audiência, né? Eu estou lá fazendo meu papel jurídico e julgando, né? E aí eu chego, é um papel que eu executo com excelência. Eu chego, de eu estar tão apegado àquele papel, tão identificado, eu chego em casa, eu sou o juiz, em casa também. Para vocês, é saudável? Isso, agora eu pergunto para vocês que estão assistindo e também aqui. É saudável a pessoa usar esse papel em casa, essa persona? Depende. Se levar pela premissa de que ele é um juiz e que ele atua com justiça no trabalho dele, não só é saudável, como é bem-vindo, no meu entendimento. Em casa? Sim, porque ele sendo justo, ele agindo com justiça no trabalho dele, então dentro de casa ele vai ser um excelente marido, um excelente filho, um excelente pai, porque ele age com justiça. E agir com justiça é agir com bondade. Então eu acredito que ele seria um ótimo amigo. Entendi. Eu gostaria de ter esse amigo.
um juiz dentro de que casa agisse te julgando que a ele todo agisse momento. com a mesma máscara, com a mesma persona, tanto julgando quanto dentro de casa, como marido, filho ou pai. Entendi. Eu gostaria de ter esse amigo. Ah, então você gostaria de ter a excelência que ele utiliza no ambiente jurídico, ele também ser excelente como marido, como pai, como amigo, no ambiente familiar. Quando a gente vai ser, por exemplo, quando você tem uma causa na justiça, você quer que a pessoa julgue com justiça. E aí, quando tem aquele conflito entre a justiça e a lei, eu espero que o juiz que estiver julgando minha causa, ele julgue com a justiça. Entendi. Agora, sim, se for um juiz que ele use muito da lei, aí esse juiz ele vai ser muito rigoroso. Vai ser uma pessoa que, no meu entendimento, vai ser rigoroso com ele, rigoroso com o próximo, e aí ele vai ser um ser humano desagradável. Esse eu não queria ser amiga, não. Exato. Esse daí, não. Então, nesse contexto que você trouxe, aí que vem o lado de fricção, o lado de não ter coerência nos ambientes. O que seria o de agir sem justiça. Exato. Então ele vai trazer os vícios à virtude da profissão. Mas aí não seria da profissão, seria da personalidade dele. Porque se ele é um ser humano que ele é injusto, primeiro ele está sendo injusto com ele mesmo. Porque ele está formando relações sem nenhum tipo de qualidade. Então, possivelmente, ele não vai estar julgando como juiz com qualidade e nem tampouco está formando relacionamentos com qualidade. Então, mais uma vez, eu não seria amiga dele, não. Entendi. Seria um ser humano desagradável. E ele faria um desserviço como juiz. Então, assim, tomara que os nossos juízes sejam juízes que ajam com justiça, né? Assim esperamos. Bom demais. E você, Lene, como é que você entende hoje o papel da persona na sociedade no geral? As máscaras são necessárias. Como o Breno estava falou agora há pouco, a gente precisa, né, encarar. Eu, a Marlene, mãe, não sou a mesma Marlene amiga. Eu sou mais descontraída como amiga. Como mãe, eu já sou mais responsável. Então, essas máscaras, elas são necessárias, né? Pra gente estar lidando, trabalhando no dia a dia, tá sendo amiga, tá sendo mãe, tá sendo os cargos que nos traz responsabilidades. E quando o Breno trouxe essa comparação de juiz, eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer, que assim, ser um juiz em casa, impor justiça em casa, a casa tem um ambiente mais descontraído, né? Onde a gente usa mais a emoção, não usa muita razão. Então, eu acho que foi isso que ele quis dizer, né? Foi isso que ele quis trazer? Sim. Pronto. Aí eu entendi que a gente não coloca tanto amor na profissão em relação ao direito, né? A gente não usa a emoção, a gente usa mais a razão. Então, é necessário, sim, que esteja com essas duas máscaras bem definidas para não ter um conflito, nem na profissão e nem na vida pessoal. Isso é muito bom, né? Porque eu uso várias máscaras. A Marlene amiga não é a mesma Marlene mãe, não é a mesma Marlene profissional. A Marlene profissional é bem diferente da Marlene amiga, né? Lene, você acredita que tem como você usar demais uma máscara porque todo excesso mostra o déficit em alguma coisa? Você também, Breno, você já tiveram algum caso de alguma pessoa que usou máscara demais? Tem pessoas que se perdem na identidade. Né? Essas pessoas que elas pegam uma máscara e usam para si, e usam, não, eu sou essa pessoa, digamos, já pensou se eu penso assim, eu sou a Marlene que cuida de saúde mental por 24 horas. Tem pessoas que fazem isso, né? E eu vejo que é uma carga pesada quem traz isso, porque a maioria das pessoas que tem crise de identidade, que se perdem da identidade, é porque pegaram a persona e para si, né? São pessoas que abandonam a identidade, né? Porque, por exemplo, eu sou a mesma pessoa. Eu tento agir com justiça na relação com meus filhos, com meus amigos e com respeito também. Então, assim, a mesma Patrícia que vocês veem dentro de casa lidando com as crianças é a mesma que vocês têm como amiga. Eu não tenho duas personalidades, assim, eu não uso máscara. Quer dizer, ou uso, né, de repente, mas digamos que ela é mais neutra. Assim, eu realmente faço um esforço diário de ser a mesma pessoa. Em todos os lugares. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas, tipo assim, tem gente que me odeia porque eu sou quem eu sou.
que tem gente que me ama porque eu sou quem eu sou. Aí paciência com a pessoa, né, gente? Mas nesse caso, Eu até amo, né? entendo, eu até entendo. Não é a troca de pessoa, mas é o comportamento da pessoa. Eu, como mãe, eu sou bem mais atenta, né? Eu sou mais calada e sou bem mais atenta. Eu presto mais atenção às coisas e falo menos. Como amiga, eu já falo muito e presto pouca atenção nas coisas, porque eu me sinto segura, até no meu meio de amigos, ou amigos mais seguros, mais próximos. Então, é essa a diferença. Não é que a gente vai mudar, não vai deixar de ser quem a gente é, mas são características que a gente usa mais, que a gente usa menos, entendeu? Mas a pessoa não muda, não. A pessoa é a Não, mesma. eu concordo contigo. Assim, nesse sentido, você, com suas filhas, você é a treinadora delas. Isso, Uma criança, ela não nasce exatamente. sabendo. Então, aí você tem que fazer esse papel maravilhoso de mostrar a elas o caminho, não é? Então, subentende que como você tem relação de amizade com pessoas adultas, né? Comigo, enfim, como todos nós aqui da bancada. Então, você não precisa fazer esse papel, porque alguém já fez antes. Então, mas com as suas filhas, não. Com as suas filhas você tem que fazer esse papel mais exigente, mais prestar mais atenção nas atitudes dela, porque é você que está formando o caráter dela. Você é esse guia que elas precisam. Exato. Então, até os 21 anos, esse fardo leve e maravilhoso é seu, de mãe. E parabéns por exercê-lo também. E trazendo para a pergunta do Gustavo, né, em relação a essa troca, né, de personalidade, mas que fica patológica, é que as pessoas elas se perdem totalmente, digamos, eu sou mãe, eu sou mais autoritária como mãe. Aí eu, como amiga, eu começo a agir com autoridade. Aí eu me perco na minha identidade. Aí já eu quero ser a mãe de Breno, eu quero ser a mãe de Patrícia. Patrícia, faça assim, tem que ser assim. Patrícia, você tem que agir assim. Sabe, o mesmo jeito que eu me comporto com minhas filhas, eu começo a me comportar com meus amigos, com meus pais. Entende? Hoje eu vejo muitos amigos que tratam os pais da mesma forma que como se fossem filhos, entendeu? É uma personalidade que foi criada ali, né? Por causa no excesso do cuidado. Você Responde sua tem, pergunta? com certeza, você tem algum exemplo de alguma pessoa que você tratou, ou de algum outro exemplo na vida real? Eu tenho vários exemplos. É o que mais a gente tem, né? Em consultório, a gente tem muito exemplo. Eu tenho inclusive uma pessoa que ela um caso bem fresco de uma paciente, que ela chegou com a queixa do pai dela, que Aileen, eu tô me sentindo traída. Aí eu conheço o esposo dela, né? Fala, por que você está desconfiando de fulano? Fala, não tô desconfiando dele, tô desconfiando de meu pai. Como assim? Aí ela falou, eu acho que meu pai tem um amante e eu tô me sentindo traída. Sua mãe já sabe? Você contou, sua mãe já sabe? É certeza? Ou é só... Ela, não, eu acho. E tem tudo pra ser verdade. E minha mãe sabe, minha mãe não faz nada. Eu digo, mas assim, no caso de traição, você tá se sentindo traída. E ela trouxe essa palavra de traição, né? Aí eu comecei a olhar o comportamento dela com o pai dela. Ela age como se fosse a esposa do pai dela. E a dor que ela traz é justamente, na hipótese de o pai estar traindo a mãe, ela está se sentindo traída como esposa. E eu vejo que a troca de lugares diante da família, o cuidado que ela tem com a mãe, ela começou a tratar a mãe como filha e o pai dela como marido. E ela organiza tudo na casa dos pais. Ela mora só, ela organiza tudo na casa dos pais. Trata o pai dela como se fosse o marido dela, e ela tem marido. Mas ela tá com essa ferida da traição de uma pessoa que nem é nem o esposo dela. Então, é isso que eu disse assim, amiga, você tem que se libertar disso. Primeiro, que ele não é seu marido, ele é seu pai. Você não tem certeza da traição. E outra coisa, de onde veio essa ferida da traição em relação ao seu pai? Por quê? Ela vê o pai dela como um herói, um protetor. Desde criança, ela sempre foi idolatrada pelo pai. Então, ela tem a visão do pai dela de homem perfeito. É aquele homem perfeito. Então, ela tem o marido dela, mas ela é casada com o pai dela. Então, nessa confusão que teve entre essa dinâmica, né, que não é nada real, ela se colocou como uma esposa traída diante do pai dela. E você vê que foi uma
Coisa que ela pegou para si, porque o excesso no cuidado com os pais, ela chegou nessa pessoa e está presa nisso. Isso me lembra... Não, você quer falar? Não, é um exemplo que a sociedade sofre com isso. Eu, particularmente, sofri muito tempo com isso. Porque eu nunca... Eu não tinha a noção que dizer não para as pessoas era tão libertador. Eu preferia dizer não para mim. E tudo para as pessoas era sempre o sim. E sempre o não era para mim. Até isso me adoecer, como você fala. Então a sociedade tem sofrido muito isso. Por quê? Porque filhos têm ocupado posições de maridos sentimentais, maridos emocionais, esposas, no caso dela específico, que é uma mulher, menina, que está exatamente tendo essa identidade, ela está se colocando como mulher do pai. Eu, por muitas vezes, fui esposo sentimental de minha mãe. Isso eu confesso. Porque eu não sabia dizer não. Então eu agia exatamente com essa maturidade, essa infantilidade. De não me colocar como filho, e sim sempre como marido emocional de minha mãe. Jorge, você fala muito sobre isso no seu livro, sobre ser marido emocional de sua mãe. Agora, você consegue fazer quase como um pinpoint de quando é que você percebeu isso daí e quando é que você começou, quando é que isso começou e quando é que você percebeu? Muito boa pergunta, Gustavo, obrigado. Percebi sim, muito tarde. Hoje, perto dos 44, com 40 anos eu identifiquei que eu agia como marido emocional de minha mãe. Isso, o que ocasionou isso? Perdi diversos relacionamentos, inclusive uma crise no meu casamento atual, exatamente por isso, porque eu me colocava na posição de marido sentimental. Recordando aqui, você fazer essa pergunta, eu cheguei ao ponto de uma briga conjugal, voltar para a casa de minha mãe e deixei claro para minha esposa, para minha mulher. Já larguei duas, para largar a terceira é a coisa mais fácil do mundo. Mas por que eu tinha essa mentalidade? Porque o meu sentimento de marido estava emocionalmente com minha mãe. Foi quando eu dei um basta. Foi quando o não passou a ser ferramenta de comando de Jorge. Primeiro é sim para mim, para os outros é não. Eu preciso estar bem, eu preciso estar bem com minha família, eu preciso estar bem com meus filhos. E aí foi quando, respondendo sua pergunta, foi quando eu identifiquei que eu estava agindo como marido emocional de minha mãe. Agora... Não, pode falar, Marlene. Posso? Aí eu quero trazer o peso disso. E você assumir um papel que não é seu. Porque nesse caso que eu trouxe aqui agora, existe um peso emocional grandioso. Ela sofre com isso. Ela sofre porque é um papel que ela não suporta, que não é dela. Então ela sofre muito por causa disso. Inclusive, ela não está sabendo lidar com o pai no dia a dia. E a minha pergunta justamente é essa, né? Eu quero ajudar essa pessoa. Então, eu quero que você passou pelo mesmo caso parecido, né? Muito semelhante. É mentalidade. O peso. Trazendo até pro tema de hoje. O peso de você assumir uma identidade que não é sua. Exato. Como é que se sustenta isso? O Breno, o Jorge? Eu vejo da seguinte forma, tradicionalmente, e até é um consenso assim, normal assim, na nossa sociedade, eles vão dizer que a culpa é do pai. Porque o pai é o vilão dessa história, né? Segundo conforme você narrou. No entanto, eu vejo por outra perspectiva. Não existe vilão nem mocinho. No entanto, esse conflito, essa situação disfuncional ocorreu justamente pela omissão da mãe. Porque esse papel, esse posicionamento era para ser da mãe dela. A mãe, como mãe, teria que se comportar como adulta, chamar o marido e dizer, tá tendo algum problema, você quer conversar, vamos rever nossa relação. Ou se ela não fosse por esse ponto, ela poderia, se ela de repente é adulta, essa moça, né, possivelmente é adulta. Então a mãe poderia chamar o pai para uma viagem conjugal, resolver esse assunto de forma como dois adultos. No entanto, a mãe ela ficou omissa disso daí, por falta de coragem. Então a filha pegou a coragem que tem e está
usando de forma, eu entendo que talvez de forma disfuncional. Ela como filha, ela está defendendo a mãe dela e ela acha que nessa relação a mãe dela está no papel de vítima. No entanto, os dois adultos é que estão numa situação que deveriam agir como adultos e poupar a filha desse sofrimento. Então, então a mãe dela não está agindo com justiça. Só que eu não sei se o Jorge concorda, né, que passou por isso. É um caminho inconsciente. Né? A pessoa, ela não tem noção do que está acontecendo. Digamos, hoje eu sou sua filha. Né? Aí você precisa dos meus cuidados. Aí eu cuido dele. Como filha, eu cuido da saúde, porque ele já tem uma certa idade. Aí eu cuido dessa saúde, eu faço o mercado, eu pago as contas. E aí eu vou assumindo responsabilidades que não é minha, mas como filha, ele não tem por quem faça isso. Você vê que é um caminho que a pessoa não enxerga, que tá assumindo a responsabilidade que é sua, mas que é necessidade. Não é a necessidade que pega aí. Porque é por isso que a gente assume. Ninguém pega essas máscaras de graça. O Jorge, ele não fala, você me dê essa máscara e minha mãe, você não tem marido, então eu vou ser o seu marido e deixa que eu cuido de você, eu vou cuidar das suas emoções. Você não precisa, eu já vi um homem te machucando, então você não precisa mais. Homem nenhum vai te machucar porque agora eu estou aqui. Isso é inconsciente. E inconsciente, e isso tem a ver também com, se você me permite pontuar também, a psicologia, tem uma área que é a psicologia atomista, que é Tomás de Aquino, que pegou o filósofo Tomás de Aquino e a psicologia começou a estudar e sistematizar. Então, a psicologia dos vícios e das virtudes, tirando um pouco o aspecto religioso, ok? Embora tenha origem também. O que acontece nesse exemplo? A gente está observando o vício do orgulho. Por que orgulho? O orgulho é exatamente a ausência de dar atenção ao que está sentindo. E principalmente a pressão, que estamos falando de pressão hoje, né? Então, tudo que gera o desconforto no outro, incômodo, é uma pressão do ambiente, das relações na outra pessoa, que vai movimentar algo. Uma pessoa orgulhosa, ela não quer sentir. E uma pessoa que não sente, que não quer dar atenção, ela vai querer se apegar no que é mais fácil para ela, que é uma persona, uma máscara. De que eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou fazer esse papel de pai, de mãe, para mostrar que eu sou uma pessoa, uma figura de autoridade. Então a pessoa se esconde nesses papéis que dão segurança. Mas é algo inconsciente, como você disse. Ela não está com a atenção voltada para o sentir. Ela não está buscando receber aquela pressão da relação, do desconforto e saber dizer não. Porque para saber dizer não, você tem que abrir espaço e sentir a pressão do desaprovação, da pessoa discordar, da negação, de você não se alimentar daquela zona de conforto, né? Daquele papel. Faz sentido para vocês essa ideia do orgulho? Sim. Que está relacionado exatamente a esse vício, o orgulho. Que as pessoas falam o orgulho só no aspecto positivo. Eu tenho orgulho de você, né? Mas a palavra orgulho também tem a ver com o lado que não é tão bom, daquela pessoa dizer, eu sou o cara. Tá vendo aqui, pessoal? Eu sou um cara, viu? Eu tenho autoridade para falar sobre isso, aquilo, e eu sou o cara. É Entendeu? quando o orgulho tipo faz isso. Amizade com a soberba, né, e com a vaidade. Aí forma esse trio fica terrível. Inclusive- E ainda puxa na coleirinha o egoísmo, né? Inclusive, Isso mesmo. Porque só Aham. pegando o gancho, Aham. uma relação dessa, e eu trago pra minha realidade, eu acho que é o egoísmo. Mas você fala de pressão. Por que eu vou voltar daqui a pouco pro egoísmo? A pressão tem que existir. A pressão tem que existir em que sentido? Pais precisam ter consciência que precisa treinar seus filhos, são treinadores. Eles que precisam dar o direcionamento e o caminho aos filhos. Quando não existe essa mentalidade de pai com filho, a pressão não faz parte. A pressão é invertida. Mas quando os pais têm essa consciência, a pressão faz parte. Importantíssimo. E o não, eu tenho certeza, importante. eu garanto para você que o não é tão importante quanto, O sim. porém, Aham. o não educa mais do que um sim. Continuando sua fala, a pressão é importante e é natural.
Existe uma lei que todo mundo conhece, a lei da gravidade. Não, e a pressão, azeite para você ter, você tem que ter pressão na azeitona. Uma árvore frondosa para você ter, precisa de pressão. A semente precisa passar pela pressão. Tudo. Nós, para evoluirmos, precisamos passar por pressão. Pressão é necessário e é natural, e ela movimenta o ser humano a evoluir. Então, toda relação ela vai gerar pressão, provocação, tentação, ela vai gerar movimento. E aí, para complementar a fala, soberba, nessa linha de raciocínio da psicologia dos vícios e virtude, é uma conduta. Sim. Por exemplo, existe orgulhoso. E aí existem diversas condutas dele para a gente identificar o orgulho em nós mesmos, principalmente. Sim. Então, como é o exame da consciência? Como é que é o trabalho nessa psicologia da virtudes e vícios? É massa. Que aí você começa a observar, mas não é fácil. Se observar, e você se observando, eu tô sendo vaidoso, soberbo, arrogante, presunçoso. É tudo conduta. Então, o orgulhoso, ele tem condutas que denunciam ele. Ele é resistente, sistemático. Para você que está assistindo, comece a se observar. Pegue essa live de hoje, esse episódio, e aí começa a fazer um exame de consciência, o seu orgulho. Aí você vai listar: soberba é um comportamento, vaidade, arrogância. Mas tem que ser honesto, tem que ser honesto. Tem que ser extremamente. Porque é o pior desafio. Uhum. É o vício que mais impede as pessoas de evoluírem. É como que fosse: eu mandei pressão pra você, você pega a pressão e joga pro outro. Eu não, você que fez isso comigo, você que tá errado. Então, é um cara, para dizer que ele é forte, ele acha que ele precisa negar aquilo e culpabilizar o outro, trazer a culpa pro outro. Então, você, a partir desse episódio, vai observar, vai ficar com a consciência alerta, vai ver: puxa, fulano é orgulhoso. E é o vício que tá mais comum na sociedade. Todo mundo apresenta um pouco. E a magia disso é o quê? Quando você reconhece, você vai poder sentir. E vai dar uma dor terrível. Você sentir isso. Caramba, como é que a gente se olhar no espelho? Eu sou muito arrogante mesmo. Caramba, eu tô com a resistência sistemática, eu tô batendo no pé, a pessoa tá dizendo que eu errei e eu não aceito de jeito nenhum. Porque eu sou o cara, eu sou forte. Então, como é a pessoa se olhar nisso? É aí que vem aquela ideia do castelo de areia. O orgulhoso tem um castelo, mas é de areia. Porque na primeira humilhação dele, ele vai cair. Ele vai ser um cara que vai ser humilhado tanto. Porque a pressão do orgulhoso é humilhação. Cedo ou tarde, ele vai ser humilhado como? Vai ser revelado tudo isso dele nas relações. E aí o melhor da festa, quando você reconhece, sente, você vai desenvolver a virtude desse orgulho, que é a fortaleza. Aí é sossegado. Que a fortaleza tem a humildade. Você traz revelação. Uhum. E quando a gente fala de persona, de máscaras, a revelação de uma máscara desse tipo, ela cai. Ela não se sustenta. Como você falou, é o castelo na areia. O ser... Porque eu trago isso. Uhum. Eu me colocava na condição sempre de ser o bonzinho, queria agradar todo mundo. Uhum. E sempre me desagradava. Ou seja, meu castelo era na areia. O castelo dos outros eu construía a fundação. Exatamente. E pros outros você era o cara, né? Uma persona pros outros... eu me vestir para poder ser aceito. E você era o cara, né? Simpático. Exato. Para poder participar, aquele senso de participação. Isso só me levou à ruína. A queda. É porque não era genuíno, não né? Era. Assim, então, assim, essa é uma romantização das coisas. Por exemplo, você citou os pecados, eu vi aí nessas pessoas, por exemplo, a mãe dela, ela tá agindo, no meu entendimento, pelo pecado da preguiça. Uhum. Por quê? Porque para ela tá muito confortável essa situação de vítima. Ela tem quem defenda ela e, ao mesmo tempo, ela consegue se vingar do marido. E o marido, é como se o marido, a filha fosse imune ao ataque não tem risco de ter ruptura do casamento, porque a menina, ela tomou as dores da mãe. Então ficou muito confortável para a mãe. Então, normalmente, quem tem o pecado da preguiça, eles se beneficiam disso, né? Ficam sempre assim, né? No vitimismo e tudo, aí ficam meio que dependendo de migalha alheia. Não tomam o protagonismo das situações, mas ao mesmo tempo é muito prejudicial. É como se fosse assim, tem até um meme, uma
Eu vi na internet recentemente que tinha uma questão de fazendeiro lá, que alguém soltou o cavalo, né? Aí desse cavalo saiu, ele comeu a plantação do vizinho, aí o vizinho foi tomar satisfação, aí teve um crime por causa disso, aí depois foi outra pessoa lá que foi reclamar porque esse crime ocorreu, terminou que todo mundo morreu. Aí foram perguntar ao demônio, mas por que você fez isso? Ele falou, mas eu só soltei o cavalo. Então, assim, tem muita gente que solta o cavalo, se colocando na situação de vítima e tudo, e aí a outra pessoa toma as dores. É como se fosse uma briga, assim, entre uma disputa. Uma pessoa é muito quente, a outra é muito fria, aí a outra fica no meio morninha, mas aí ela aciona aquela situação ali e termina que o gelo é derretido pelo fogo, porque ela coloca o fogo e o gelo para brigar, e ela fica no meio só de plateia. Então isso aí para mim é o pecado da preguiça, já que a gente tá falando do pecado. Mas tem o outro lado também. Qual? Eu vou até confessar. Sim. Tem o outro Confessionário. lado, porque às vezes a pessoa, a visão que a gente que tá de fora tem, que o outro é preguiçoso. Tá confortável, nem sempre. Não. Às vezes essa mulher, ela já foi apagada, ela já foi silenciada. Dependendo da voz, quando a gente toma conta do ambiente, do lugar, as outras pessoas em volta, ela vai perder o som da voz. A gente não deixa a gente não dá oportunidade de aquelas pessoas se expressarem. Eu digo isso porque eu já fui assim também. Exato. Quem nunca? O que aconteceu? Eu gosto. Eu era assim, eu não sou mais assim. Eu era assim. Porque se tratando de pecado, todos Eu nós era temos. assim, porque Não, eu tenho. isso tá na natureza Temos que humana. renunciar todos os dias. Vigiar todos os dias. Vigiar. Combater. E é bom a gente usar o termo vício no lugar do pecado, porque pecado, ele culturalmente, ele traz um peso de, poxa, eu não posso vencer Mas isso, é porque né? você falou dos pecados, nesse caso, estou tratando dos pecados capitais. Isso, mas a gente pode usar o sinônimo de vício, De porque vício, todo de vício, ele pode ser vencido. Sim. Então, quando a gente tira esse aspecto religioso bem visceral e traz mais um aspecto Perfeito. de vício e virtude, traz uma autorresponsabilidade. Eu tenho meus vícios, eu tenho a possibilidade de vencê-los no dia a dia. Entende? E aí você trazendo outro contexto. Agora eu vou me fundamentar. Deixa Deixa ela contar a história dela. Confesse. Depois que você tá confessando. Deixa eu confessar o meu Quando a prosa pecado. acabou, é esse mesmo. Pra ver isso aí que Patrícia falou, que nem sempre o outro fica no conforto. O que acontece? Eu tinha uma secretária e eu era daquela coisa aqui da minha casa, você sabe que eu gosto de casa, né? Sim. A casa tem que estar do meu jeito. A poltrona assim, a almofada assim, tem que limpar o banheiro todo dia e tal. E eu tinha pessoa que me ajudava. E essa pessoa era muito boa. Ela limpava, ela cozinhava, ela fazia, ela acontecia. Só que minhas roupas, eu não gosto que ninguém lave minhas roupas. Eu gosto de eu cuidar das minhas roupas. Então eu lavava, eu passava, tá. Aí um dia eu recebi uma visita e nesse dia eu tava em casa cuidando das minhas roupas. E aí eu cuidava e botei as coisas no lugar. E a menina almoçou e tava na cozinha deitada, sei lá, fazendo o quê? Tava descansando, mexendo no celular, não sei. A visita chegou e me viu passando roupa. E aí? Que absurdo, Lene! Você paga pra quê? A pessoa tá lá sentada na cozinha e você aqui no quarto passando suas roupas. E o que levou você a fazer isso? Eu gosto de cuidar das minhas roupas. Você tá entendendo? Eu gosto. E eu gosto também, digamos. Eu não gosto de chegar assim, fulana, faça isso, faça aquilo. Não, tem coisas que eu gosto de cuidar, principalmente no meu lar, onde eu moro. E você acabou incomodando essa visita, né? Aí a visão da visita. A visão da visita julgando que ela estava pagando a colaboradora e estava executando. Olha pra você ver. Exato. E a pessoa não é preguiçosa. Era eu que... Eu disse, não, eu faço isso. Eu tomei uma coisa que era pra ela fazer, mas eu disse, não, isso aqui eu organizo. É como eu trouxe essa história porque, no caso dessa mãe, é exatamente o que acontece. A mãe, ela tá ali disponível, mas a filha não deixa ela fazer o papel dela. Entendeu? Mas como eu cuido melhor.
Eu faço melhor. Lembre eu aquilo- entendo melhor. Lembre isso aquilo aqui. que eu falei. Você tá É entendendo? porque os pais não têm a consciência de que eles precisam ser os treinadores dos seus filhos. Mas são pessoas já idosas. Mas falhou no treinamento. Falhou porque no a menina treinamento. ela tá. Porque é isso, mas a gente não pode mais Exato. consertar isso. Tem que Com significar, dois idosos. Com Não dois dá. idosos não tem mais. Não Mas aí tem pode Com conserto. consertar com 80 ela. anos e 70 anos não tem mais. E ela como tá preocupada com a consertar. traição do que esse. Ela não tá preocupada, ela tá se sentindo uma mulher traída Ó. mesmo. Ela chora, ela sente com a alma dela. Só pra eu digo, só entender, falta você pedir é a mesma divórcio. pessoa da questão do pai. É a que te julgou por você estar lavando o prato. é outra Não. pessoa. O caso Eu da trouxe roupa a foi outro. A história gente já da trouxe roupa do julgamento. sobre esse julgamento que entendi. ele faz. Da preguiça. De achar que a pessoa, ela tá ali porque tá confortável. E não é. Eu tinha essa pessoa comigo e essa pessoa era muito organizada, ela limpava direitinho. Mas eu tinha essa necessidade de colocar do meu jeito. Eu Entendi. dizia, ó, você limpa, pra você ver, era chata. Você E, limpa, e mas essa deixa que eu pessoa de coloco no fora, lugar. quem é a pessoa de fora que Era uma amiga. Uma amiga. E Isso. incomodou ela esse comportamento. Incomodou Mas por quê? É como o mesmo incômodo que trouxe agora em Patrícia. Poxa, mas é confortável aquela pessoa tá ali sem fazer nada, já que ela é esposa. Nem sempre é assim. Não, Você mas entende? nesse caso desse fato concreto que você colocou, que a pessoa chegou, estava passando a roupa, ela achou que a colaboradora fosse preguiçosa. Eu já Isso. iria ver por outro ângulo, eu já iria ver como você exercendo o princípio da mordomia. Exato, E sendo não- caridoso. Não Ser cuidando, caridosa, não. É, É mordomia. caridade. Mordomia é cuidar daquilo, do que é seu e do que é do próximo, como se fosse seu, porque nada é nosso. E caridade é isso também. Nada É, nosso, é gente. você cuidar Eu do gosto. ambiente ao seu redor. Aqui é só uma passagem. No caso da menina, da moça em questão, eu acredito que se instalou uma crença mesmo. Ela tá disfuncional. A mãe dela, Totalmente. por não ter. Isso é fato. A mãe dela que talvez ela no momento que deveria ter Falhou. aguentado Ela a foi pressão. silenciada. Eu Ela. não julgo, não. Rapaz, Pelo eu quê? sempre Ela acho. foi silenciada. E por que ela permitiu? Então a culpa nunca vai ser do próximo. Se você Porque, silencia, ó, alguém deixou. Ou você que deixou. Ó, um casamento de 60, quase Eu quero 60 botar anos. fogo agora, de Ó, o novo. fogo do E- parquinho. Eu quero botar fogo no parquinho. Bote fogo. Eu vou trazer aqui, vou usar da pressão, né? Que a gente tá falando do tema hoje de pressão. E pressão da evolução. Evolução. Da evolução. E aí, trazendo o título do nosso encontro de hoje, que é A pressão demais cansa. Não, é assim. Não, eu não vejo assim, não. Não, a pressão qual é o de- título? Peraí. A pressão de ser tudo e não ser nada. A pressão de ser tudo. Acontece o quê? Você termina tendo uma existência vazia, né? Sem propósito. Porque você tem que ter sua E a identidade. pressão de ser nada também. Pois é, porque Esses quando dois você é tudo, opostos, você não é né? nada. É. Pronto, baseado nesses dois opostos, A pressão de ser tudo e o cansaço cansaço de não ser nada. É exatamente isso. Eu vou jogar uma provocação aqui para o nosso papo, trazendo outra perspectiva Esse papelzinho ele fica nervoso. da pressão. A gente está trazendo a pressão aqui, tá? As implicações de dar atenção a ela, de não dar atenção. A gente falou aqui do orgulho, de a gente não conseguir lidar com a pressão, a gente vem com orgulho. E também falamos da questão de conseguir lidar com a pressão. E aí, eu trazendo um pouco da psicologia positiva, que é a parte da psicologia do bem-estar e otimização, tem um termo que é muito utilizado, que muitos ouviram, que é o flow. Vocês sabem o flow, né? Sim. Então o flow ele trabalha exatamente com essa questão da pressão, que é um ser humano, ele quando tem muita habilidade, que são recursos internos, e o desafio e a pressão não é tão forte, ele vai chegar no tédio, ele vai chegar no cansaço de não ter essa pressão. Porque para ele, aquele nível de desafio de pressão já é tão fácil que ele se acomoda, ele não caminha. E aí ele entra no tédio. Já o oposto, nessa perspectiva do flow, tem tanta pressão, tanto desafio das relações do mundo, que ele não tem recursos internos para lidar. E aí ele vai entrar na ansiedade, vai entrar nos vícios, vai entrar na questão de não lidar com aquela pressão e vai sucumbir. E aí, botando fogo na nossa conversa hoje, tem muito a ver com isso, das pessoas
não terem habilidade, não terem recursos internos porque não foi treinado. A gente falou muito de treinamento. Isso mesmo. Então, Mas treinamento... Eu quero entrar no treinamento falando em pressão, porque eu acho que casa. Aham, Eu tenho minha filha caçula, Aham. 6 anos. aham. A pressão que eu exerço nela não é a mesma que eu vou exercer no de 8. Exato. Não é a mesma pressão que eu vou exercer no de 15, de 17. Exato. Você entende Eu que... entendo. Eu costumo brincar em casa que o bom senso tem que prevalecer. Esse Eu tenho bom que ter senso. essa medida para poder... eu exerço um tipo de pressão. Aham. O outro eu exerço outro. Claro, outra isso é a pressão. beleza da coisa. Você está convidando o outro a entrar nesse estado de flow, que é um estado da pessoa conseguir realizar bem aquela função e evoluir de forma saudável. É aquele estado que ela está no momento presente, está engajada, está naquele estado de excelência quando equilibra habilidades internas e desafios externos. Que a pressão e desafio pode brincar com essas palavras. A liberdade é um tipo de pressão. Pressão como a liberdade. Excesso de liberdade. O excesso de liberdade, o futuro vai ser uma pressão. Quando temos... A curto prazo, possivelmente, é uma liberdade, mas no futuro vai bater em uma pressão tão grande que não vai ter habilidade para lidar. Porque onde foi necessário ter a pressão, não houve. E teve ausência. Breno, Aí, nesse caso, é porque a liberdade tem que ter responsabilidade. Aí Exato. deram a liberdade e não fizeram o papel de treinar a responsabilidade. No sentido de tudo pode, mas nem tudo convém. Então, assim, aí deixa que faça tudo. Só que o limite da pessoa dela fazer algo, ela esbarra no direito do outro. Uhum. Então, assim, quando a gente ensina nossos filhos que eles podem tudo, sim, mas e o direito do próximo? Se eles podem fazer barulho, mas eles têm que saber que chegou às 22 horas, tem que cessar o barulho. Então, assim, para ser bom para o nosso filho, a gente tem que ensinar que tem que estar bom também para o coleguinha. Porque não tem como estar divertido se para um está desagradando. Então, a responsabilidade de ensinar isso daí é do adulto, que chegou primeiro. Exato. A criança não nasce sabendo. Então, a gente é que tem que formar o caráter. E por isso que o treinamento, ele é o fator principal. Quando você traz a educação como treinamento, é exatamente para desenvolver todas essas habilidades internas de gestão emocional, de disciplina, de autoliderança, de tudo isso que a gente constrói, o caráter, Sim. de forjar esse caráter para quando vier qualquer tipo de desafio na vida, e não vai parar de ter. As pessoas se iludem, a pressão nunca vai deixar de existir. Só A gente aumenta. tem a lei de gravidade para nos dizer isso. A lei de gravidade é o exemplo. A pressão, ela sempre vai existir. Agora, a vida, na medida que a gente vai se expondo ao desconhecido, vai aumentando esse nível. Então, o desenvolver da pessoa, ela ir furando essas bolhas dos desconhecidos. Por isso que diz, dê desafio para você se conhecer, né? Usa muito Breno. Pois é porque e Jesus já tinha advertido a gente. Ele disse na palavra dele que no mundo teríamos aflições. Então, se ele não disse que teríamos felicidade. Porque a felicidade ela é momentânea, é um estado de Aham. ser. Eu mesmo sou feliz pagando minhas dívidas, pagando imposto, Exato. fazendo uma faxina. Sim, eu sou. Por quê? Porque eu tô fazendo aquela faxina. Que bom que eu tenho uma casa para faxinar. Eu já, tipo assim, eu penso, e quem não tem? Então, assim, eu tenho problemas, que bom, né? Porque após o problema vai vir o benefício. Então, assim, e ele disse pra gente, no mundo terás aflição, mas mantenha o bom ânimo, eu venci o mundo. Então, você tem que ter aquela confiança, aquela fé, aquela esperança Aham. de que no final tudo vai dar certo. Tudo. O que não mata, fortalece. Normalmente a gente sai mais forte. Exato. Agora tem um tempo, a curva de aprendizagem. A gente tem que compreender, ter compaixão para pessoas, por exemplo, infelizmente foram mimadas a vida, né? Filhos que não foram treinados. E aí ele vai crescer, vai virar um adulto disfuncional e qualquer desafio nele vai derrubá-lo. Nesse caso, a gente tem que ter paciência, mas essa pessoa tem que ter consciência que tem que aumentar o nível de resiliência. Exato. E como? Ela vai ter que tomar a iniciativa, porque o pai dela e a mãe não vão é. mais ensinar. São não pessoas- tem como treinar mais. São pessoas que vão ter que ter consciências que vão receber uma pressão ainda maior. E que eles vão ter que suportar essa pressão para se tornarem seres humanos melhores. E não tem aquela frase que tempos difíceis fazem homens fortes e tempos Tempos fáceis. fáceis. Então tem essa relação. E
conecta totalmente estragos. o nível de pressão, de desafio da vida e habilidades interiores. Infelizmente, nossa geração atual, e muitos que estão assistindo possivelmente devem estar vivendo esse sofrimento, e eu compreendo você que está assistindo, não é fácil, porque você não teve realmente essa construção. Eu digo um exemplo meu, em relação a dinheiro. É o meu maior bloqueio e desafio. Eu não fui educado com a educação financeira. E aí, quando eu entrei na vida adulta e enfrentei meus boletos, foi uma depressão terrível, porque teve momentos da minha vida que eu não soube gerir meus recursos e entrei em dívidas. E cada boleto era um aprisionamento emocional. Cada boleto era tipo um peso e me chegava naquele estado de cansaço, de não conseguir sustentar. Então gerava muita ansiedade porque eu não tinha recursos internos, não estou falando de dinheiro, recursos internos para saber lidar com a educação financeira. E eu vejo que muita gente passa por isso em outros sentidos, em outros contextos. E isso é terrível. Porque e agora? Eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa habilidade, eu vou ter que me mover, eu vou ter que treinar de alguma forma. Então existe realmente essa curva de aprendizagem, entendeu? A gente tem que compreender o outro de... O cara tá naquele abismo dele, não é porque ele escolheu às vezes, é porque ele tá ali e não tem recursos para sair. Porque o abismo sempre vai existir. O abismo no sentido de quê? Tem um desafio que tá com muita pressão e eu não tenho habilidade para aquele contexto. Eu vou ficar ansioso, eu vou ficar agoniado e até deprimido do cansaço que vai entrar no burnout, e o burnout vai me deprimir. Mas bora voltar um pouquinho que você Entende? falou na curva. Já A foi curva. discutido aqui no Prosa de Quinta? Impõe, dispõe e propõe. Exato. Nessa curva de aprendizagem, será que foi obedecido as etapas do impõe, dispõe e propõe? Não foi. Não teve a Aí, seu caso, você traz esse desequilíbrio, esse bloqueio financeiro. Hoje, de quem é a culpa? Olha, quando você se torna adulto, beleza? Eu aprendi isso. Quando você já passou da idade de ser treinado, é responsabilidade. Teve Então, o impõe, teve o dispõe, teve o propõe. Você não passou por essa fase. Hoje, quem tá me impondo são os boletos. Quem tá Te dispondo. E me impondo porque eu tô negando. Aí que vem os níveis de desenvolvimento. O impor, ele nos exige vontade. Então é aquela pressão que vem de uma força de você tá devendo, ferrou. Então é impor. Beleza? A sociedade, o universo tá te educando, tá te treinando, impondo. Boleto para pagar. Aí você venceu a partir da vontade de ter aquele recurso e pagar. Aí agora eu vou pro segundo nível. Dispõe, ó. Você está começando a ter recursos, agora está disponível aqui os boletos. Você vai ter que ter consciência, não só vontade, para poder gerir. E aí então no outro nível de aprendizagem da curva. Propõe. De dispor. Agora propõe. Pô, as propostas estão tudo aqui. Eu já tô com ciência de tudo isso. Eu já sei que a data do vencimento é X. Eu já tenho minha planilha. Eu já tô com tudo certinho. Então, o mundo só me propõe desafios. O mundo não impõe mais desafio. O mundo não dispõe. Então, é só propostas. Então, tá de letra. Eu vou entrar no flow. Então só são propostas, os desafios para mim nesse nível já de eu ter essa consciência desenvolvida, é a ciência, o domínio daquilo. Todo desafio para quem se autodomina e já domina aquela área são propostas. Isso que é a beleza da vida. Tem gente que está em um flow. A gente tem exemplos de pessoas muito bem direcionadas em cada campo, que é um flow que a pressão vem, ele bate no peito, e faz um gol, e tá lá lidando. Enquanto outros, quando olham ele, caramba, esse cara tá aguentando uma pressão tão grande, tá lidando dessa forma. É porque ele deu atenção, ele sentiu ali o primeiro passo, que foi a imposição. Ele passou o abismo dele. Depois ele passou o deserto dele, de lidar com a consciência, de inteligir e tudo mais, e aprender a curva de aprendizagem, e dominar aquilo. E aí ele tá na montanha agora. Ele tá na montanha de autodomínio, de só ver propostas. Quem tá na montanha vê de cima, uma proposta aqui de eu descer dessa forma, de resolver isso. Ele tá vendo tudo.
A gente tem exemplos de pessoas de flow que estão nesse estado de vida, né? Mas assim, Eu me empolguei, eu entrei num flow agora conversando sobre isso. pois é, mas é um assunto bem estimulante mesmo, muito bom de falar. Mas assim, pra pessoa, o universo ele é abundante. Tudo tá pronto. Nosso Criador deixou tudo à disposição. O fato, quando eu vejo assim, quando uma pessoa se desespera e assim o problema fica maior do que a solução, é porque o foco, a energia e a emoção dessa pessoa tá no negativo, tá no problema. Então o universo ele não entende se aquilo ali é bom, se aquilo ali é ruim pra você. Ele entende que você deu emoção. Então se você deu emoção, você quer mais daquilo. Então tem gente que tá nadando assim no atoleiro de dívidas, ela só precisa respirar. E lembrar que Deus, ele todos os dias alimenta os pássaros do campo, os lírios, os pássaros. Não tem ninguém, a natureza não está preocupada com o que vai acontecer amanhã. Então, assim, os dias são da seguinte forma. O ontem está morto, né? Ontem você não pode viver o ontem. O hoje é um presente. Olha o nome como é lindo, presente. Então, o amanhã você não sabe se vai acordar. Então, tá preocupado, tá ansioso com o amanhã. Lá na nossa casa, a gente não tem a palavra ansioso. A ansiedade é doença. A gente, para tudo, é animado. Quando tem algo que não tá assim, a gente não consegue ter controle, estou animada. Estou animado. Por quê? Porque a ansiedade não. A ansiedade vai dar uma carga negativa a isso daí. Então, animado não. Eu tô animado para pagar o boleto amanhã. A gente se anima por tudo, porque ele disse pra gente ter bom ânimo. Então, por mais que esteja assim, esteja terrível, os boletos bateram todos na porta, respire, porque tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Agora, é isso que você trouxe. Você não está sendo orgulhosa de não aceitar, você está sentindo aquilo, você não está com medo. Então, esse é o primeiro passo. Entendi isso, eu vou com medo mesmo. É isso, o medo não domina você. Você, tem um boleto, porque o medo dominando é aquela pessoa de... Não vou ver não vou ver como é que tá a minha fatura, nem quero ver. Ai caramba, dá até um frio na barriga ver a minha fatura chegando no boleto. O medo não domina os corajosos. A solução porque os corajosos vai com medo mesmo. Exatamente. Se você não pode resolvê-lo agora, porque todo mundo que tem, quem nunca aqui passou por dívida, eu já passei por dívidas assim absurdas. Aí o que acontece? Quando tem um lado bom disso. Vou mandar uns boletos lá, viu? Tem um lado bom. Já mandou. O lado bom é o seguinte, se for cartão de crédito, assim, o lado bom é porque assim, quando você não tem realmente como pagar, o que você vai fazer? Se matar por causa disso? Não, gente. Vai resolver, tudo se resolve. Respira e deixa lá demorar pelo menos 2, 3 anos. Quando é perto dos 5, essa dívida vai diminuir naturalmente. Vai diminuir naturalmente. Não sigam essa orientação. Vai diminuir naturalmente. Receita, não assista nosso vídeo. Não, por que não? Eu tô brincando. Porque a operadora do cartão, ela vai te cobrar bancos, sobre não vai ter juros. patrocínio de banco mais. Não, Tô brincando. Por que a solução vai estar, nesse caso, no tempo? Você está com uma dívida enorme no cartão de crédito, para que se desesperar? Não precisa se desesperar. Por quê? Porque você está pagando o aluguel do dinheiro. Às vezes você pega assim, você pegou R$1.000 do banco, que é o limite do seu cartão de crédito. Daqui a pouco, do nada, essa dívida se torna 10 mil. Ela está impagável. Então, assim, por quê? Porque são juros compostos, agindo de forma oposta ao que você deveria ser, que você deveria ser um poupador. Exato. E o dinheiro está trabalhando para você. Mas já que você botou o dinheiro como seu inimigo, usando o cartão e não pagando em dia, que o correto é pagar em dia. Mas já que você se deu mal nessa forma de alta administração, já acontece. Respira, você não vai morrer por isso. A instituição é forte, ela aguenta. Você não está aguentando, mas ela aguenta. Então, assim, você depois de 3, 4 anos, ou até antes, você vai lá e negocia. Se não dá para negociar, você espera que eles vão lhe dar uma luz no fim do túnel. Agora, lógico, a sua relação com esse banco vai acabar. Ele vai lhe dar um valor, você vai pagar, vai caber no seu bolso, vai ficar em paz. Mas você nunca mais vai ter relação com eles. Mas que bom, né? Por que bom? Porque se você não tá tendo maturidade, para que você vai ter limite? Exato. Esse limite assim tão alto. E aí... Aí você vai se forjar, vai aguentar depois dessa pressão. Na próxima dívida, você já vai ter mais cautela. Perfeito. Ou você vai buscar soluções para aumentar a sua renda. Você traduziu aí educação financeira. É um treinamento. Ela acabou de dar um exemplo, pessoal, de um treinamento nessa área de educação financeira. Se eu tivesse esse treinamento, essa orientação de uma pessoa que já passou por esse desafio, esse abismo e conseguiu vencer, eu não ia viver tanto tempo no meu abismo. Mas deixa eu te confessar uma coisa. Eu não tive treinador, não. O seu treinador foi o seu abismo que você venceu. Várias vezes. Exato. Até eu entender que Deus falou o seguinte pra gente. Ele disse pra gente, se você ganha R$100 por dia e você não quer nunca mais ser escravo do dinheiro, você faz o seguinte, é R$100 por dia, porque se eu ganho 1 milhão e gasto 1,1 milhão,
Então eu vou estar sempre endividado. Eu não vou ser rica. Exato. Eu vou ser uma pobre que ganha R$1.100.000. Então, assim, mas se eu ganho R$100 e eu pego R$20 todos os dias e crio o hábito de reservar esse valor, gente, maravilhoso. E se eu crio um hábito melhor ainda, que se eu ganho R$100, eu pego R$10, reservo para caridade, como diz o princípio bíblico. R$20 eu deixo guardado para reserva de emergência. Pronto, eu vivo com 70. Aí, se melhor ainda, para potencializar ainda essa questão, em vez de você ver com 70, viva com 50. Um pouquinho abaixo do que o que você recebe, você vai ser milionário. Pode ficar em paz. Consultoria grátis, viu? Vai Quem tá ficar assistindo, milionário. siga Então, assim, essa o segredo para ficar rico. Tá devendo, Lene? Tá devendo, pode Se eu tô dizer que eu tô devendo, aqui, viu? só Deus. Experiência de quem já deveu Sou muito. rica. E aí vem aquilo, Milionária. ó, a gente trazendo um vício e virtude. Se eu fosse orgulhoso aqui, eu ia dizer, o que ela tá dizendo aqui, eu já sei, eu nem vou escutar ela. Aí vai vir um abismo, eu neguei essa orientação, não fui humilde de chegar, poxa, Patrícia, eu vou absorver e vou levar pra minha vida, mas eu não querendo me expor, não ficar vulnerável, então eu vou dizer, o que ela tá falando aí, não sabe nada, eu sei meu. Então você tá vendo a relação do orgulho com a fortaleza? O cara ser humilde e dizer, não, top. Lene já Ajuda falou o a outro. fraqueza dela. Você já falou sua fraqueza, eu já falei minha Não. fraqueza. Hoje a prosa tá... É ser humano, Vitoriosos. é ser humano. Eu vou aproveitar até a fala do Breno e vou falar para falar a você. A diferença, justamente essa é a diferença. De ser forte e achar que é Que forte. é forte. O orgulhoso acha que é forte. Ele acha que é forte. Então, o tema de hoje traz justamente isso. Quando fica pesado, é porque a gente acha que é forte. Uhum. Porque Quando a gente não consegue dizer não, é porque acha que é forte. Acha que é forte. Na palavra de Deus tem o seguinte, ele diz assim, o que o jugo é suave, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Se ele diz que o jugo é suave, o fardo é leve, é um dos primeiros pontos que a gente deve analisar assim. Se tá pesado, a carga peso tá é mais. Então o peso é realmente seu, é responsabilidade sua, a luta é sua. Porque quando a gente luta a luta que não é a guerra que não é nossa, a gente perde. Por quê? Porque você tá saindo de um princípio, você tá... Não é sua, tipo assim, o problema não é seu. A moça em questão, voltando mais uma vez àquele assunto, ela vai perder essa guerra. Por quê? Porque não é perdeu. dela, já perdeu. E quando eu digo que Ninguém ganha com ser isso. forte e achar que é forte é diferente. Eu tenho amigos que falam assim comigo: Lene, pô, você é cheio, você sobe, você desce, você faz isso, você faz aquilo. Você tem mais de uma profissão, você tem as meninas para cuidar, você tem casa, você tem isso, e você ainda quer animal de estimação. E não sei, só que eu não enxergo esse peso. Tá leve. Alguém já falou, que lindo. não tá leve. Não tá. Tá, Mas porque tá divertido. suportável. Você é porque tem tá leve. habilidade. Se o fardo tiver, não, Tá se lhe o fardo forjando, tivesse pesado, você não ia estar positivo, suportando, não. Não é que isso é fácil, mas eu consigo. Mas é necessário e você tá cada Isso. dia... Não é mais imposto pra você, Você tá entendendo? não é uma disposição que, como a gente fala, dispõe, já é uma proposta. Você já tá dominando aquilo porque você escolheu, né? E pro outro é tão pesado, algo que pra você não é pesado. É por isso que eu digo que ser forte e achar que é forte é diferente. É. Pessoas que pegam tudo pra si, ela acha que é forte. E você... E Não sente esse dá. cansaço. Quando vem o cansaço, Derruba. E você Aí sabia que isso é daí achar que é é uma forte. vaidade da pessoa? Porque É o orgulho, uma vaidade. é o comportamento do orgulho. Que chega indo pra soberba também. É como se você sinalizasse pro outro, você não dá conta, deixa que eu dou. É. E isso a gente faz muito na educação dos nossos Exatamente, filhos. Isso eu acredito que seja um equívoco. Porque, por exemplo, mesmo, quando nossos filhos mesmo, nós são 5 crianças, aí a pequenininha agora ela lava prato, ela tem 6 anos. A gente não pede pra ela lavar, mas ela vê o exemplo que todo mundo lava, ela também quer participar. Assim, e isso é muito lindo, assim, a gente vê, eu poderia dizer pra ela, não vai lavar não, porque você só tem 6 anos. Não, ela lava do jeito que ela dá conta, e olha que ela lava bem, viu? Mas a gente não impõe isso. Por que a gente não impõe? Porque ela não tem idade pra estar fazendo essa atividade. Mas se ela tem prazer em estar fazendo essa atividade que não foi imposta, a gente deixa até o limite que ela Que legal. seja saudável pra ela. E tá sendo. Esse exemplo de treinamento é interessante, porque ela traz essa verdade de nossa filha. Aí eu lembro das paredes e escadas na alfabetização. Você tem meninas que eu acredito que tenha que ter essa paciência, essa tolerância também. E quantas famílias não foram intolerantes? Pois é. Quantos Não artistas não aceitavam. foram calados? Por exemplo mesmo, são Quantas pessoas fases, foram passam. silenciadas? A gente traz um... Vamos ver se faz sentido para vocês. Tem 2 termos que eu gosto de usar muito em meu trabalho: necessidade e desejo.
Existe diferença para vocês entre necessidade e desejo? Muita diferença. É pra explanar? Pode explanar, eu quero ouvi-los, a Necessidade percepção de é vocês. verdade. Tem mais tempo de prosa? Temos. Uns- Então já temos a prosa, mas vamos fechar por aí. Bora fechar. Vamos fechar com esse tema necessidade e desejo. Eu quero ouvir. Necessidade. Nós temos necessidade de estarmos conectados uns aos outros, porque viver na solidão é muito ruim, não faz bem, né? Eu tenho o desejo de comprar um carro, gente. Eu não tenho um carro, então isso aí é um desejo. Necessidade eu tenho de beber água. Desejo eu tenho de viajar pelo mundo inteiro. Seria mais ou menos isso? Isso. E qual é essencial? É desejo ou necessidade? Para seu bem-estar, sua evolução, que te deixa livre. Amar. Aí eu vou pra Não, Maslow, dos dois, né? dos Bora dois. pra pirâmide de Maslow. Não, vamos ficar no. Não, eu quero trabalhar só esses dois termos com vocês pra gente entender. Mas Necessidade a gente não e tem como desejo. ter o desejo se a gente não tem necessidades básicas atendidas. Então, partindo do princípio, algumas necessidades têm que vir na frente. Eu do quero desejo, entender a porque não? diferença dos dois. A gente está trabalhando necessidade e desejo. Necessidade seria, é como que Patrícia falou, que é necessidade é algo que é como água, é como comer, e desejo é algo que a gente não precisa, mas é algo que a gente quer. Por exemplo, dê um exemplo aí. Mas agora tem pessoas que confundem necessidade e desejo. Tem gente achando como ter alguma coisa nova, ter um novo iPhone. Tem gente que acha que ter um novo iPhone todo ano é uma necessidade e não um desejo. Aí as pessoas vão e confundem isso. Exatamente. Agora trazer o exemplo que você trouxe de carregar tudo nas costas. É um desejo ou uma necessidade É um sua? desejo. Eu tinha a necessidade de me sentir pertencente àquele ambiente. Isso é Não necessidade ou desejo? Você achava que era uma necessidade? necessidade. Porque se eu dissesse não, eu ia ser separado, eu não ia ter esse pertencimento daquele convívio. Entendi. Então tem uma... Então, Exato. não era uma necessidade genuína, era uma necessidade de aprovação, que já é uma Necessidade de disfunção. Que é o desejo. Justamente, que é o desejo. Isso é correto. Entende? Então, quando a gente consegue compreender a diferença e no nosso caminho conseguir discernir, isso para mim é necessário ou é um desejo? É o primeiro passo. O segundo passo não quer dizer que é um desejo que é ruim, mas quando o desejo ele tá obedecendo a necessidade, ele tá alinhado, ele potencializa e te liberta mais ainda. Mas quando a necessidade tá servindo o desejo, eu tô com sede, vem aqui uma coca, bota aí pra mim, aí eu bebo uma coca. Ih, que desejo feio. Matou minha sede, a coca. Aumentou o açúcar e aumentou isso, aquilo. Vai te matando. Beleza. Mas o desejo Mas a mata. coca tá me viciando, não tá? Às vezes. Não matou minha sede. Ou momentaneamente, mas não matou, não me hidratou de forma coerente. Real. O desejo em si, quando não tá alinhado à necessidade, ele escraviza. Justamente. Vem os vícios. Então a gente fica escravizado. Mas quando o desejo está alinhado com a necessidade, eu tô com sede. Produção, me traz uma garrafa d'água aí. Pois é, Eu me libertei daquela necessidade Mas agora tem algo. momentânea. De vez em quando, os desejos, eles podem ser usados como uma motivação. Tipo, como a Patrícia falou, no sentido de ela ter um Dá uma desejo direção, né? de Dá ter o um carro. objetivo. Ou eu Sim. tenho um desejo de comprar alguma coisa. Aí você Ou vai o desejo trabalhar de pra alguma isso. família. Aí você pode usar isso pra... para te motivar. com uma motivar. Exatamente, Mas- pra mandar emoção. Mas a coisa é que todo excesso tem o déficit em algum lugar. Se você tem desejo demais, é porque tem algo faltando. Tem alguma necessidade que você tá querendo. Tem algo que você Atender tá que não querendo seja. suprimir. É como a coca e a água. Você tá tentando... Você tem um desejo da coca, mas você acha que é uma necessidade. Não é. Aí você tá usando esse desejo da coca pra tentar encher o vazio da necessidade da água. Isso escraviza. Agora o exemplo do carro. O carro é uma necessidade para muitas pessoas de vários locais, principalmente aqui no Brasil, que não há uma infraestrutura boa para... As cidades não foram feitas para pessoas, foram feitas para carro.
Então é uma crítica. A gente vê a Europa, as cidades, elas originalmente foram feitas para as pessoas. Então as pessoas conseguem andar na rua, se movimentar sem precisar e ser dependente de carro. Já aqui, carro é a necessidade, beleza? E aí vem o desejo. Eu tenho uma família, eu tenho meus filhos, eu estou prosperando, eu quero um futuro melhor para mim, então eu quero dar mais conforto para minha família. Então eu quero um carro top de linha. Eu já tenho atendido a primeira necessidade básica, que é um carro normal para exercer a função, mas eu tenho vontade, como motivação, de prosperar e de dar mais conforto. Não é problema. Mas a pessoa ficar fissurada aquilo, como muita gente tem, a pessoa não tem dinheiro para ter uma alimentação saudável, mas o iPhone saiu do ano, a pessoa já tem. Tem pessoas que faz dívida, divide 12 vezes no iPhone com salário mínimo. É quando a pessoa... Desculpa, Lene, pode... Entende a diferença de necessidade e desejo quando é positivo e negativo? Você fala sobre necessidade e desejo. Beleza. Só que quando é em relação à pessoa que pega tudo pra si e se sente cansado, olhe, observe. Vamos estudar o caso de Jorge. O desejo foi de... Aprovação, de ser aceito. O desejo foi de Jorge. Isso. Mas a necessidade não foi de Jorge. A necessidade foi da mãe dele. Então a gente tem que ver isso também. Nem sempre... beleza, você falou sobre o seu desejo e sua necessidade. Quando a gente toma tudo pra si, a gente tem desejo de organizar, de dar, mas a necessidade é do outro. Toda E causa. Tem que ficar bem claro. E talvez o desejo também, porque e se o outro não sabe discernir? Ele vai projetar um desejo do outro. Esse ar de eu consigo, eu posso, o desejo vem da gente. Não é do outro, não. Entendi. A gente enxerga a necessidade do outro e fala assim, não, preenche. Né? Porque a gente quer o quê? Sair daquilo ali como um super-herói. E o outro consegue se libertar, o outro consegue evoluir. Pelo contrário, não. Não, ele vai ficar naquela dependência a vida toda. Por isso que Mas esse espírito de Salvador, ele vai aparecer. É terrível, é do orgulho. Para preencher, é como o Gustavo trouxe no início da prosa. Toda a falta, todo o excesso demonstra uma falta. Então pronto, eu vejo a falta no outro, eu quero falar da causa e efeito. Só que eu não tenho pra te dar. Exato. Assim, Marlene, me empresta um dinheiro aí pra eu pagar meus boletos. Como se... Exato. Não vai mudar. Não vai. Então, mas eu vou. Não, Breno, é quanto? Não. Eu não vou ter como ajudar ele. Mas eu Aí digo lá, voltamos pro fardo. Agora um exemplo. Vamos voltar pro fardo. O fardo é seu? Não, é isso. É isso. Aí se ela pagar... Desejo, necessidade. Se você atender você minha necessidade com seu desejo de ser uma pessoa pra mim amada ou respeitada, você tá pegando minha necessidade, tirando de mim, e com seu desejo você tá me libertando, beleza? Mas a necessidade que vem pra mim, necessidade já vem, é essencial pra minha evolução. Se eu ainda tenho essa necessidade de passar por esse desafio de boleto, quando Marlene vem e paga um boleto meu, a lição que eu ia ter, eu não vou ter. Então eu vou repetir. Então todo mês, Marlene, aqui o boleto você pagar. Todo mês vindo pra eu pagar. E no dia que eu não pagar, eu vou... Aí você é a pior pessoa do mundo. Isso é normal a gente... É tão isso que eu trago. É tão normal que eu sou testemunho vivo. Porque quando eu entendi que eu precisava dizer não pras pessoas e sim pra mim, eu fui... Exato. Melhor ainda, isolado. Comum. Normal não é não. É anormal, mas comum. É uma diferença. Normal é algo saudável. Comum é algo que comumente acontece. Falou, né? O peso de ser tudo e o cansaço de não ser nada. Justamente, o jugo é suave, eu quero gente, ajudar, eu não posso. Então, isso é o cansaço. Esse é o cansaço. De eu estar querendo ocupar um lugar que não é meu, que não me cabe. Não dá. Por isso que traz esse cansaço. E na palavra de Deus ele diz o seguinte, que a gente tem que amar a si mesmo como a gente ama o próximo. Então, assim, como adultos, a gente tem que entender que é uma necessidade da criança passar por frustração, a gente tem que entender que aquele momento de birra é porque ela está imatura, então a gente tem que suportar a imaturidade. Então, assim, isso que vai criar, que vai forjar não só a criança e a capacidade dela tem de lidar
lidar com os sentimentos dela e dar nome àqueles sentimentos. Exato. Você tá chorando por quê? Ah, você tá com o quê? Porque quando as crianças pequenas, a gente não quer ensinar que elas podem dizer assim, eu estou com raiva. Ah, eu estou... Não, vontade é algo que a gente tem todos os dias. Se eu fosse dizer o que... Eu fico brincando com meus filhos, se eu fosse fazer o que eu tenho vontade, eu estava morta ou presa. Você Só faz eu o que é tenho ter necessário, né? Pois é, mas eu tenho que ter bom senso. Então, Exato. assim, em relação ao cartão de crédito, por exemplo, uma pessoa que usa o cartão de crédito a ponto dele ser uma navalha, é porque ele deu vazão ao desejo. Então, assim, aí ele tá com o desejo de comer uma comida e tal, aí chama aquele aplicativo. Então, assim, consequentemente, você vai, tudo que você planta, você colhe. Isso aí é um fato. Então, se você colheu, assim, tanto desejo, você vai terminar ficando com a necessidade depois, mas aquela... Você aquela vai criar necessidades que não são... Pois é, a necessidade de ter mais maturidade, ou seja, da próxima vez você rever, realmente vale a pena? Aí você não tem consequência, então não vale a pena. Aí você vai ter um equilíbrio nisso daí. É como a gente estava falando sobre a Coca-Cola, a pessoa que é movida pelo desejo da Coca-Cola, que acha que a Coca-Cola é uma necessidade, depois vai ter a necessidade de sobreviver por causa de um remédio, ou por causa da... Por causa que não bebe água. Mas, assim, Isso são vícios. Vícios são isso. É o refrigerante em si, não é? É porque a gente cita o nome de Coca-Cola. Mas aí é uma São justiça vícios. só com a O nome que a gente chama isso são vícios. Porque ela não quis dar atenção à origem. Qual a origem daquele desejo de comer compulsivamente, de querer o prazer rápido, a dopamina barata? Tem Qual que é a fonte analisar. daquele desejo? Porque toda causa tem um efeito. Ou todo efeito tem uma causa. Aí a gente tem que analisar qual é a origem Aí disso. é um trabalho que faz acompanhado de um profissional que está capacitado para isso, né? Isso é a falta de treinamento. Por quê? Porque, por exemplo, os meus filhos eu amamentei 6 meses exclusivamente, o paladar primário deles foi com as frutas exclusivamente, nenhum deles toma refrigerante, não são obrigados a não tomar. No entanto, eles não, o paladar primário deles não se identifica com esse sabor. Eles gostam do azedinho, eles são acostumados com limão, todos gostam de limão, gostam de coisas azedas. Eles gostam do sabor real das coisas, ou seja, eu eduquei meus filhos na verdade do alimento, assim, eles comem por prazer de comer aquele alimento. O alimento não vem disfarçado. Eu tenho uma abstenção de açúcar, eu não consumo açúcar já tem 3 anos. Foi uma libertação, não sei o que é gripe, eu não inflamo mais. Porque eu recusei, eu renunciei ao açúcar. Então, assim, é só que no início a gente não vai dar o docinho, eu ensino o docinho, então o paladar primário da criança é o docinho, ela vai ter uma dificuldade enorme quando for adulto de renunciar ao doce. E muitos vão morrer por causa do doce. E não vão conseguir renunciar, mesmo tendo problema de saúde, mesmo o médico proibindo. Isso é terrível. Então, de quem é a responsabilidade? Dos pais, do treinador. A falta do treinamento. A falta do treinamento. Então, a gente tem que treinar as coisas na consequência. Na Bíblia diz, tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Exato. Então, pode, mas não deve exagerar. Nem tudo é necessário. Pois é, não precisa ser radical como eu, que abri mão total do açúcar. Mas o açúcar com bom senso É bom, que dê é tempo bom. do seu corpo se recuperar, né? Ou seja, consumir muito açúcar no final de semana, passa a semana consumindo muita água. Ou a água tem que ser todos os dias, né? Mas acredito que o que falta a todos nós é bom senso. Perfeito. Agora, meio que sobre o treinamento, volta para o ponto que Breno falou sobre tempos fortes criam... Tempos difíceis criam homens fortes. Em tempos fáceis criam homens homens... Tempos difíceis cria homens fortes. Tempos fáceis cria homens fracos. Exatamente, porque a pessoa tinha necessidade de constantemente precisar se melhorar, de se autoconhecer, de se melhorar como pessoa, de aprender. Mas atualmente, com a facilidade, isso não é mais uma necessidade de você procurar isso. Se perdeu isso. Exatamente. Aí, em vez disso, as pessoas não estão focando mais nessa necessidade, estão focando mais nisso, nas necessidades, que não precisa mais focar tanto nisso, que ainda é extremamente importante, mas é muito mais fácil não focar nisso. As pessoas estão focando muito mais nos desejos. Exatamente. Estão focando em comer, estão focando em qualquer outra coisa. A gente volta pro começo da prosa. As personas, ou seja, as pessoas estão querendo mostrar o que de fato não é. As pessoas têm o vazio São interior. movidas por desejos. E os pais, eu acredito, assim, numa competição para ver quem é o melhor, assim, o melhor no sentido que eu acho que está sendo negativo. Quem é que vai dar mais... o melhor... meu pai, focando no desejo e na diversão, estou esquecendo a responsabilidade da educação.
Porque educar a criança é dizer não para ela, sim, é saudável de dizer não, é um ato de amor. Por quê? Porque esse ser não sabe o que é certo e errado, é o adulto que foge. A partir do momento que o adulto está focado no desejo, ele não tem nenhum tipo de autorresponsabilidade e não está buscando a consciência de que ele é responsável pela formação das crenças que esse ser que está sob a responsabilidade dele vai ter, ele está... E normalmente o quê? Os nossos filhos sobem nos nossos ombros, né? A gente entende que o filho vai ter atitudes superiores às nossas, mas pode ser atitudes positivas ou negativas. Então, se essa pessoa já está com... ela não sabe bem o papel dela, a identidade dela já está fragmentada, o próximo ser que está sendo forjado por ela vai ser ainda mais fragmentado ainda. Por isso que hoje em dia a gente vê tanta gente, tanta disfuncionalidade na sociedade. É a ausência da família, né? Pois também. é. Mas quem foi que foi responsável por essa? As crianças, os adolescentes, os adultos na faixa de 40 e poucos anos, é resultado daquela época que os nossos pais equivocadamente achavam que a liberdade era a solução. Meu pai mesmo, ele tá vivo, ele é hippie. Então ele teve assim, ele buscou liberdade. E o que foi que essa liberdade trouxe para ele? Ele ficou escravo de vícios, até hoje ele vive dessa forma. Então assim, é uma liberdade que não existe de fato, né? É uma liberdade sem responsabilidade, não é liberdade. Liberdade é conquistada, não é dada, e ele não conquistou a dele. E o mundo deu migalhas para ele. Então isso foi muito danoso. É um tema que traz muitas reflexões de personas que foram criadas, de selfies que foram criadas, de maturidade que deixaram de ser criadas na falta de pressão, na falta de transparência e na falta, sem dúvida, de treinamento. Perfeito. Então, quero trazer para esse encerramento uma reflexão muito importante sobre tudo isso que foi dito. O quão importante é estarmos atentos à educação, criação e treinamento de nossos filhos, a nossa responsabilidade como pais, a nossa responsabilidade como família perante a sociedade. Pois tudo que colhemos... Tudo que plantamos, colhemos. Não adianta querer plantar uva e colher pêssego. E o que estamos plantando para a sociedade? Qual a semente que estamos depositando nesse solo fértil, que é a das novas gerações que estão surgindo? Então, todas as vezes, não é fácil educar, não. Educar, eu sempre brinco, falo com meu marido, que eu digo que é o seguinte, parece uma obra. Uma obra, quando você vai fazer uma reforma, e tem lá, ou quando você vai em vamos supor, no metrô, e está lá assim, desculpe-nos os transtornos. Eles são, mas os benefícios da obra, os benefícios serão permanentes. Educar um filho é a mesma coisa. É um transtorno mesmo, é grito, é coisas para fazer, uma responsabilidade enorme. Só que quando esses filhos assumem os seus papéis sociais, eles voam, aí fica fica tanta... É uma lembrança gostosa, e fica aquela sensação de dever cumprido. Ver um filho voar com as próprias asas é lindo, com aquela autonomia, com aquela envergadura. É maravilhoso, é lindo demais. É lindo você, como mãe, assim como pai, perceber que você ficou inútil para o seu filho, porque agora ele é que vai ter os filhos dele. Aí voltamos para o exemplo bíblico. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. E aí, contradizendo só para deixar o impacto e curiosidade para quem está assistindo, no próximo episódio a gente vai, no próximo capítulo a gente vai aprofundar. Eu vou mudar um pouco a frase de tempos difíceis fazem homem forte, tempos fáceis fazem homens fracos. Vamos mudar um pouquinho. Famílias constrói homens fortes. A ausência dela constrói homens fracos. Por que isso? Porque, como eu disse, a pressão do mundo, desafio, tempos difíceis, sempre existiu e vai existir. Não vamos botar a responsabilidade só nos tempos difíceis e fáceis. A gente está negando a verdade. A verdade está aqui no nosso umbigo. Porque se você pegar uma família que tem uma tradição de educação, sempre vão ser fortes. Infelizmente, é essa a verdade nua e crua. Somos nós que fazemos a diferença. Não é o mundo, não é o ambiente. Não depende só do ambiente, depende de nós. A partir de si mesmo, no nosso núcleo individual e familiar. Perfeito. É isso. Se quer mudar o mundo, tem que mudar a si mesmo primeiro, né? Perfeito. A prosa de quinta é isso. É verdade, é compromisso e é responsabilidade.
Vamos lá. Muito obrigado e até a próxima.